Galera, quinto episódio do primeiro podcast oficial do iFood. Hoje vocês perceberam que a dinâmica tá diferente, porque além de uma pessoa que trabalha aqui no iFood, um parceiro, um dono de restaurante, a gente trouxe também uma cliente, uma consumidora do iFood, pra gente trocar uma ideia sobre cancelamento. E eu sei que você que tá aí do outro lado sofre com essa parte de cancelamento, não entende muito bem, questiona algumas coisas, e hoje a gente vai entender todos os lados da moeda. Então a gente tá aqui com o Roma, com o Carluxo e com a Andrea para trocar essa ideia sobre cancelamento. E eu já vou perguntar diretamente para a Andrea, que é a novidade aqui da nossa mesa redonda, como é para você quando um restaurante, quando um parceiro entrega algum produto errado, algum pedido errado, manda para você uma pizza M, você pediu uma G, como é que funciona essa parte na frustração do cliente? Por que eu pergunto isso? Porque a gente que está do outro lado, nós que somos donos de restaurante, a gente tem a coisa, pô, mas o cliente podia deixar passar, né? Ele podia entender, ou ele podia não cancelar o meu pedido inteiro, ele podia esperar mais uns minutinhos porque atrasou. E como é que é na visão do cliente quando rola esse atraso ou quando rola um pedido errado? Você já, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né? Você já resumiu o sentimento que a gente tem, é frustração. Porque para o restaurante é mais um pedido, né? Dos N pedidos que você tem. Mas na minha casa, não. Na minha casa é a minha janta com a minha família, a minha janta com os meus filhos, o meu almoço com amigos. Entendeu? O iFood ele está presente nesse dia a dia, que às vezes o restaurante não tem ciência. Porque ele entra naquele automático de vamos produzir, vamos entregar, vamos produzir, vamos entregar. Mas lá na ponta tem uma família, um grupo, uma pessoa esperando o pedido, né? E é muito cansativo você ter uma expectativa e receber uma outra coisa. Nenhum cliente inicia um pedido querendo cancelar. Nunca. Você vai abrir um aplicativo, ver ali o que você quer, solicitar, comprar e vai querer cancelar depois de ter recebido. O pedido ideal é aquele que você faz, não fala com ninguém, não chama o iFood, paga, o cara te entrega na hora, a gente dá vontade de dar beijo no motoboy, porque quando o cara chega no horário, você tem vontade de abraçar. E esse é o pedido ideal. Então, o cancelamento, ele é mais do que mais um cliente não querendo alguma coisa. É um cliente que se frustrou com alguma coisa. É muito interessante, eu vou usar a palavra interessante. É muito interessante porque eu e o Carluxo somos donos de restaurante. Então, quando você fala, não, mas ninguém quer abrir o aplicativo e cancelar, é porque a gente tem uma visão muito diferente e respeitosamente discordando, né? A gente provavelmente você já passou por alguns casos de problemas, né? Parece que as pessoas fazem de sacanagem com a gente, né? E aí trazer o Roma para essa discussão também é legal, porque, claro, tem que ouvir os restaurantes, tem que ouvir os clientes, tem que entender todo mundo na ponta, né? Tem que ouvir o motoboy. Então, como é que fica o iFood nessa situação toda, né? Como é que fica o iFood intermediando tudo isso? E essa questão do cancelamento, que o queijo ficou todo para um lado, ou que esqueceu uma bebida, né? A gente sofria muito com isso, e aí, nesse caso, eu tenho que dar parabéns para vocês pela agenda de melhoria contínua, porque a gente sofria muito com, por exemplo, esquecer o refrigerante. E aí cancelava o pedido inteiro, perdia o dinheiro daquele Sim. pedido inteiro, né? E aí com essa parte do cancelamento parcial, isso ajudou muito. Então, antes de chegar no Roma, eu queria te dar a palavra para contar pro pessoal como é o outro lado, né? Como é a gente, dono de restaurante, passar pela situação do cancelamento e tentar resolver com uma operação toda por trás, entendendo que não é só mais um pedido, porque a gente entende que tem pessoas do outro lado, mas às vezes eu fico com a sensação de que os clientes não entendem que a gente também está do outro lado, né? Que também tem gente do outro lado trabalhando, às vezes com um funcionário a menos, porque a gente sabe como é tocar uma operação. E como é que é a tua visão dessa parte de cancelamento, atrasos? Então, só falar fazer um breve comentário em relação eu não sou o dono, né, do restaurante, eu sou o gerente, mas lá a gente também chama como se fosse dono do negócio, né, que tem várias frentes lá na padaria. A Padaria Real, ela tem por ela ser uma empresa familiar, ela já tem vamos dizer, uma pegada um pouco mais íntima com os clientes, né. Então, assim, nós assumimos que independente se a logística é nossa ou é do iFood, o problema é nosso. Nós não temos logística própria, né. Nós trabalhamos aí 100% com o iFood, que é o nosso grande parceiro, e a gente trabalha muito com os colaboradores a questão de empatia com o cliente, né? Então, assim, você comeria isso que você está mandando, né? Então, assim, a gente, por exemplo, nós temos a famosa coxinha, né? Então, deu uma rachadinha, não vai mandar, não vai mandar. A gente Padrão, tem né? um padrão de qualidade específico para isso.
A questão do cancelamento, especificamente, como é que a gente trabalha, né? Antes do parcial, a gente já trabalhava aqueles 5 minutos para ligar para o cliente, para entrar em contato. Porém, como aparece na BINA como algo, né, não reconhecido, tal, muita gente a gente não conseguia falar, a gente ia para o chat. Por quê? Logicamente, nós cometemos erros, né, equívocos de ou troca de alguma coisa ou de não envio, né, de algum produto. E a gente sempre quer enviar, porque como você comentou, né, André, a gente tem ciência que ninguém entra no aplicativo para cancelar pedido. Não tem sentido um negócio desse, né? Então, a nossa busca é sempre resolver a questão. Se o cliente quer cancelar parcial, ok, é um pedido dele, mas a gente também tem um cuidado, isso que nós estamos falando de centenas de pedidos, milhares por mês. Quando a gente comete algum erro da nossa parte, a gente anota o nome daquele cliente para a gente mandar um mimo numa próxima ou até mandar naquela situação. E tal, faltou refrigerante? A gente já manda um mimo. A gente normalmente já coloca bilhetinhos também, né, escritos à mão. Então a gente trabalha muito forte essa questão de relacionamento com o cliente para aproximar. Por quê? Na verdade, a Real é uma padaria. Depois ela virou um delivery. Então eles já têm esse contato na padaria. E o grande desafio no delivery é levar essa humanização, né, no dia a dia. Então hoje a gente também tem, por exemplo, nos colaboradores, eles ficam o tempo inteiro lendo a avaliação. Então, assim, até quando erra, o pessoal fica super chateado. Então, graças a Deus, os nossos cancelamentos são super baixos, né? Mas erros acontecem. Então, a gente sempre olha para o cliente para resolver o problema. E Roma, como é que foi essa visualização de que não estava bom para um dos lados e trazer essas ferramentas de acordo, trazer o cancelamento parcial? Como é que foi o desenvolvimento desse processo? Dentro desse momento da jornada do usuário, essa descoberta dentro do iFood, a gente escutava muito o cliente, então sempre praticamente a razão acabava ficando com o cliente, porque a gente tinha poucas ferramentas para colocar o restaurante em contato com o usuário para definir e tomar a melhor decisão ali no momento de algum inconveniente que tivesse. Então, essa agenda de melhoria contínua, ela vem muito para isso, para a gente começar a ouvir mais todas as pontas do negócio. O iFood, ele acaba entrando como um árbitro ali, quando não existe quando não se chega num acordo, mas, de maneira geral, a gente tem, pós essa melhoria, a gente tem grandes números aqui, de praticamente 90%, quando um usuário tem um problema, o restaurante consegue tratar. E por que a gente considera isso tão importante? Quando um usuário ele vem para o iFood, ele já vem com uma grande expectativa. Então, você falou muito bem, Andréa, do tipo, poxa, para mim é um momento com a minha família. Para mim de repente, você trabalha um mês inteiro e você não, apesar de ser um cliente recorrente ou não, você quer ter aquele momento diferenciado. E para o restaurante, eu acho que o grande desafio é como você leva a experiência da padaria real para um momento de delivery. Então, essas ferramentas, elas apoiam isso. Novamente, assim, eu acho que problemas podem acontecer, né? Podem acontecer, mas como o restaurante trata esses problemas, a gente considera como o mais importante. Então, eu, particularmente, como cliente, já tive problemas de comprar um refrigerante normal, havia pedido um refrigerante zero, entrei em contato com o restaurante, fui atendido prontamente, assim, questão de 5 minutos, já enviaram um novo entregador para fazer a troca do refrigerante, e eu achei aquilo incrível. Eu, como de dentro do iFood, e vivendo essa experiência como usuário. Então, realmente, assim, a gente sabe que isso muda o jogo para o restaurante, melhora demais a experiência do consumidor na ponta. É muito legal essa visão, principalmente da Andrea, de trazer essa questão da frustração mesmo, que é a palavra, né? Mas, por outro lado, como é que funciona para você na visão do cliente quando a loja manda uma mensagem no chat? Como é que funciona o atendimento pelo chat, a mensagenzinha? Você acha que ajuda? Porque a gente tenta muito incentivar esse contato, né? A gente tenta muito fazer com que os restaurantes criem esse ponto de vínculo, essa conexão com os clientes. Como é que funciona essa visão para você? Eu ia até comentar, quando o Carlos estava falando, para a gente como cliente, se comunicar é imprescindível, né? Então, às vezes, acontece de você estar lá, receber uma coisa errada, uma pizza que você pede de um sabor e vem de outro. Eu tive uma experiência muito agradável nesse sentido, de novo, nessa pizzaria que eu adoro, do Brás, e eu pedi um sabor meio a meio, que meu filho não come a outra, veio inteira do sabor que ele não come. Aí eu tirei a foto, não é uma pizza barata, ela é bem carinha. Aí ele me deram a sugestão de fazer o estorno de metade. Eu achei legal.
né? Ou seja, resolveu o problema, não prejudiquei o restaurante. Se comunicar pelo chat pro cliente é tudo. Tipo, olha, vou atrasar, mandar um sabor errado, não tem determinado sabor. Eu não sei, se comunica, comunicação é tudo. É claro que no meio de um grupo de 100 pessoas, você vai encontrar 5 intransigentes que não querem com diálogo. Mas vai encontrar 95 que querem resolver, que realmente querem receber o pedido sem nenhum tipo de problema. E eu ainda vou dar a visão ao contrário, tá? Que isso acontece muito também. Às vezes o cliente manda uma mensagem no chat pro restaurante e o restaurante não vê. Não responde. E isso eu assumo essa culpa também da nossa classe, tá? Porque acontece muito mesmo. A gente vê muitos casos assim. O cliente fala, depois que eu vi que a pizza era com calabresa com cebola, eu queria sem cebola. Aí mandou lá no chat, ninguém viu, ninguém viu. responde. Então tem que ter essa atenção, né? Como é que vocês fazem lá na padaria? Tem alguém específico que cuida do iFood? Vocês ficam sempre de olho no chat? Hoje nós temos duas telas, né? E aí a gente trabalha ali com o gestor aberto, né? Nós temos uma integradora, mas a gente usa muito o chat, desde sempre, né? Na verdade, é até brincar, pedir pelo amor de Deus para os clientes acessarem o chat, porque, para vocês terem uma ideia, quando a gente tem qualquer questão logística, né? A gente avisa o cliente. Então, por exemplo, começou a chover, olha, pode acontecer algum atraso, a gente vai se comunicar por aqui. Nós temos alguns textos padrões, né? Que a gente coloca ali. Agora o carnaval fechou nossa rua, que maravilhoso, né? Então, assim, a gente sempre, né? E mesmo assim, daí o cliente fala, então por que você aceitou o pedido? A gente aceitou o pedido para poder te atender, né? Lógico, tem que tomar todo esse cuidado. Mas sim, a gente entra em contato sempre por chat, passamos absolutamente todas as informações. Os nossos produtos, é um pouco difícil nós atrasarmos a saída, tá? A não ser que aconteça alguma coisa de acabar um produto que leva muito tempo para produzir. Por exemplo, nós temos uma broa lá que demora 45 minutos, né? Então, mas a gente sempre equaliza para que esteja ali a pronto atendimento do cliente. A gente tem uma ótima relação com a questão de logística também. A gente trabalha muito essa relação com os entregadores, né? Então, todo dia a gente quer passar para eles a questão que eles são uma extensão do nosso trabalho. Mas voltando para o chat, sim, tudo. Chat e ligação. Né? Qualquer dúvida a gente entra em contato, o pessoal também liga pra gente. Ô, Roma, eu sinto muito essa relação, tá? Não sei se o iFood já fez essa correlação de alguma forma, mas eu sinto que restaurantes que usam bem o chat são melhores avaliados. Eu não sei de alguma forma se vocês já fizeram esse tipo de conexão, mas pegando esse seu depoimento, trazendo com o dele e pela experiência que eu tenho, eu vejo que faz muito sentido, assim, clientes que se relacionam com o restaurante no chat, os restaurantes que mandam mensagem, avisam, eles são melhor avaliados, porque cria um vínculo, né? Cria essa conexão, o cliente se sente confortável, cria quase uma relação de amizade ali, de honestidade, né? Se você manda mensagem falando, olha, pode ser que atrase, eu ficaria muito mais tendenciosa a avaliar esse restaurante, porque ele foi honesto comigo, do que um restaurante que não mandou nada ou até que ignorou o meu pedido ali específico no chat. Vocês já fizeram essa relação? Vocês já levantaram isso de alguma forma? Sim, perfeito. O chat ele é uma ferramenta de encantamento. A gente costuma dizer aqui. E esse encantamento ele pode acontecer no momento positivo, onde a entrega saiu tudo perfeito, então tempo de entrega, produto ok, ou ele pode acontecer inclusive no momento difícil. Então, tive um problema operacional na cozinha do meu restaurante, algum item acabou faltando que não estava mapeado, e aí o restaurante pode ter esquecido de pausar a venda desse item e o cliente acaba fazendo um pedido. Essa relação, quando você coloca o cliente com o restaurante para se falar, a gente dá essa oportunidade para ele. Numa suposição onde o pedido sai totalmente perfeito, quando você fala, por exemplo, eu tenho essa impressão de que é um restaurante mais bem avaliado, com certeza. Você pode pedir, por exemplo, para o cliente te avaliar. Então, a gente faz vários pedidos, faço vários pedidos, geralmente eu recebo a mensagenzinha lá, padrão ou não, do restaurante dizendo, olha, não deixe de nos avaliar, 5 estrelas são muito importantes para nós, enfim. Então, a tendência do usuário, quando não há esse contato, é de que ele avalie se ele tiver uma experiência ruim. Né? Apesar da gente ter ferramentas aqui e estar sempre pedindo para o usuário, olha, avalie seus últimos restaurantes, é super importante avaliar, mas a experiência ruim ela tende a ser mais avaliada do que a positiva. Então pode ser que tenha um usuário que fez
10 pedidos num restaurante, ele não avaliou e quando ele tem uma experiência ruim, ele vai e avalia. A partir do momento que o restaurante começa a provocar, começa a entrar em contato, fazer essa provocação positiva do tipo, me avalie, a nossa operação, é importante para a nossa operação e tudo mais, a gente acaba notando um crescimento no número de avaliações. Legal. Pessoal, a gente falou aqui nos últimos episódios sobre como entrar no iFood, os primeiros passos, né? Falamos de gestão financeira, falamos de visibilidade. No último episódio, a gente falou sobre tela de desempenho, como performar melhor. E falando rapidamente sobre a tela de desempenho, né? Uma das partes da tela de desempenho, vocês devem usar lá, é olhar para a parte de operação e cancelamento, né? E eu trago a visão da agenda de melhoria contínua, né? Que é o projeto do iFood para, de fato, melhorar a vida dos donos de restaurante, trazendo, de fato, percepções que a gente tem e melhorando a plataforma. E aí, qual é a sua visão sobre essa redução de cancelamento, se isso está, de fato, né, quase como se fosse uma condicional, né? A redução do cancelamento com a melhora na avaliação também, porque a gente está falando para diversas pessoas que ou estão entrando no iFood agora ou querem entrar para ter uma renda extra, para ter seu restaurante, e às vezes as pessoas nem pensam nessa questão do cancelamento, né? Então, como a redução do cancelamento pode impactar na melhora das vendas, na melhora das avaliações? Você acaba, quando você reduz o cancelamento, a tendência é de que o usuário volte a pedir no seu restaurante. Então, você aumenta a recorrência. Muitas vezes, se você tem um problema com um produto, você pode trocar esse produto. Então, no final do dia, a gente acredita que tudo para o cliente, é a experiência de ter a expectativa dele atendida, e para o restaurante é o faturamento, é o aumento de faturamento na ponta. Então, a gente acaba deixando de perder, o restaurante acaba deixando de perder esse faturamento que é tão importante, e para o cliente a gente consegue manter a experiência da expectativa que ele tem quando faz um pedido. Legal. E, Carlos, como é que vocês fazem? Você falou que quase não tem atraso, né? Mas tem algum processo específico que você possa passar para o pessoal de casa? Como evitar atrasos em termos de equipe, em termos de organização do despacho da cozinha? Que dica que você poderia dar para o pessoal? A gente trabalha com praças, né? Então, é setorizada, né, a cozinha, e no final a gente tem a lacração, que nada mais é do que um ponto de qualidade. Ele faz análise dos produtos ali, devolve alguma coisa se precisa, né? Confere todos os pedidos. É uma engenharia, assim, quando você vê funcionando é bem bonito, né? Mas, assim, vão acontecer erros, né? Eu acho que o que a gente sempre faz questão de passar para o pessoal é essa questão de empatia, né? Então, assim, você gostaria de receber um pedido, né? Você gostaria de ter que entrar no aplicativo para pedir ajuda, para cancelar, para falar com alguém, quer dizer, como você comentou, né, André? São os momentos, né, preciosos, né? Normalmente você tá hoje, né, nós somos seres sociais, que a alimentação tá ligada com essa parte, né? Então, assim, a gente tem, né, todos os setores com comandeiras, tudo certinho, né, separadinho. A comunicação é imprescindível, né, com o time, porque falhas vão acontecer ali, mas a gente se cerca de todas as questões, né, para atender o cliente. Legal. E, André, você como uma super cliente, né, uma cliente frequente do iFood, olhar a avaliação faz diferença na hora de tomar a decisão de pedir de um restaurante? Muito. E você costuma avaliar os clientes? Como é avaliar os restaurantes, né? Como é a sensação de avaliar, botar as estrelinhas? Como é que é a experiência na visão do cliente para botar ali as estrelinhas com relação à comida saborosa, né? Tempo de entrega? Quando eu acho que a avaliação é a única forma de você conhecer um restaurante novo, né? Porque senão você vai pedir sempre naquele e acabou. A avaliação ela dá pra gente a sensação de segurança. Por exemplo, eu vou ver um restaurante lá que agora tem taxa de cancelamento, que você consegue ver. Se eu entro lá, tô vendo que o restaurante tem uma taxa de cancelamento alta, alguma coisa está errada. Por mais que a avaliação dele seja boa, eu sei que eu posso ter um problema, então eu vou evitar. Você não vai arriscar, né? Não, eu não arrisco, porque eu não quero ter o trabalho de entrar no aplicativo, porque eu não faço um pedido para cancelar, eu faço um pedido para consumir, né? Então, assim, é claro que como cliente a gente entende que só erra quem trabalha, isso é um fato, né? Então, o restaurante está trabalhando, tá ali, mas o que falta é a comunicação, né? É legal ver ele falando essa coisa de fale com o cliente. Se o cliente não visualizar, não tem problema. Você fez a sua parte. Você falou, ó, vai atrasar, ó, faltou tal coisa. Porque aí, quando o cara for reclamar, ele vai entrar ali e falar, puxa, o cara me avisou, eu não vi. Aí já é uma outra situação. Agora o cliente fica ali, pergunta e pergunta e pergunta e ninguém responde.
E olha que coisa curiosa, né? A gente fala muito sobre a logística, né? O entregador. E eu queria trazer um dado, acho que você vai poder me corrigir se eu estiver errada, né? A gente fala muito sobre entregador, sobre despachar tudo perfeito e aí acabar o entregador não levar da forma correta, né? Que a gente imagina. Mas hoje, se eu não me engano, 85% das aberturas de chamada e cancelamento de atraso, eles vêm da entrega própria e não do motoboy do iFood, né? Porque muita gente tem essa visão, né? A culpa é do motoboy do iFood porque ele não tem vínculo com o restaurante. E acaba que a gente tem um número bem grande, não sei exatamente se são 85%, mas a gente tem um número grande de abertura de chamada e cancelamento por atraso da logística própria, né? E aí entram vários questionamentos, né? Se tá atrasando, por que esse cara tá botando tão baixo, né, o tempo de entrega? No último episódio eu falei sobre isso, sobre a gente ter mecanismos de aumentar a visibilidade, mas não adianta você botar o tempo de entrega baixinho se seu motoboy, se você tem um motoboy e vão sair 2 pedidos, ele não vai ter capacidade de entregar no tempo. Então, é sempre importante a gente levar em consideração isso, né? Levar em consideração que o despacho pode ser perfeito, mas como você falou, se a entrega não for perfeita também, e não tem jeitinho, né? Não tem como você botar o tempo de entrega menor. Outra coisa que eu queria te perguntar, na sua visão, é o que que faz, e essa vai ser muito importante para quem está assistindo, tá? Aproveitem esse momento. O que que te faz avaliar um restaurante? Porque eu sei que tem muito cliente que tem preguiça. Pega o pedido, come e acabou. Qual é o diferencial que o restaurante pode oferecer na experiência para você ter vontade de pegar e avaliar lá, botar as 5 estrelas? É, essa coisa que ele disse do bilhetinho é muito legal, parece bobo, né? Eu fiz um pedido esses dias de um bolo. E era uma doceria nova. E a moça escreveu um bilhetão, assim, metade de uma folha de caderno à mão. Eu nem li, vou ser honesta, sabe, gente? Desculpa, eu li o primeiro parágrafo. Mas a boa vontade dela escrever tudo aquilo foi fantástico. Eu até tirei foto, falei, gente, porque ali na correria não dá, gente, é sério. Olha, a gente corre muito. É casa, marido, trabalho, é difícil. Mas de ver o capricho que ela teve ali, de mandar aquele. Eu li a primeira página, ela falando do trabalho, eu li a primeira parágrafo, eu achei o máximo aquilo. Né? E fui e avaliei, além do bolo ser maravilhoso, porque realmente era. É claro que eu não vou dar as 5 estrelas só porque ela escreveu uma cartinha. Mas isso impulsiona. Humaniza, né? Isso, humaniza, aproxima. Né? Eu acho muito legal essa coisa da aproximação. A avaliação é importante. Como cliente, eu faço questão de avaliar aspecto, gosto, atendimento, tudo isso é muito importante. Legal. Pegar uma referência do que você falou e trazer uma coisa que a gente faz lá nos restaurantes, né? O Roma trouxe essa questão da humanização, né? A gente, com o bilhetinho, a gente faz bilhetinhos específicos para clientes específicos. Então, se é o seu primeiro pedido, você vai receber um tipo de bilhete. Se é o seu segundo ou terceiro pedido, que eu sei que eu tô começando a te conquistar para você virar o meu recorrente, é outro tipo de bilhetinho com, de repente, um mimo específico. Se é o seu 10º pedido, 20º pedido, pô, você é uma clientaça, então é outro tipo de comunicação. E eu acho que quem tá em casa pode levar essa referência, tá? Não trate os clientes como se eles fossem todos iguais, porque eles não são. O cliente do primeiro pedido, você tem que tratar de um jeito, o do segundo e do terceiro, que é ali a linha para ele virar recorrente, é outro tipo. E foi exatamente o que você falou, né? Essa humanização. E uma coisa interessante que o iFood trouxe é a noção do super restaurante, né? Porque além do cliente se sentir conectado a ele pela humanização, o super restaurante é mais um ponto de confiança que ele sente, porque ele sabe que ali no super restaurante ele vai pedir dos melhores restaurantes da plataforma. Vou perguntar, vocês são um super restaurante lá, né? Há quanto tempo vocês são um super restaurante? Eu acho que logo no início, quando a gente entrou, foi inesperado o volume, porque nós pegamos a pandemia, né? Então, eu não estava ainda na empresa, mas eu acredito que já, logo no primeiro ano já foi. Né? O raio diferenciado, tudo isso, né, que a gente acaba tendo de benefícios, ajuda demais, com certeza, no super. E vocês sentem que teve uma melhora nas vendas depois que virou super restaurante, por estar até hoje no super restaurante? Sim, ele na verdade, solidifica o trabalho que você está fazendo, né? A gente, nessa questão de bilhetinhos, na verdade, a gente deixa até para que o colaborador escreva alguma coisa que ele sentiu naquele momento, e nós também temos uma série de frases que até foram feitas por colaboradores, né? Que são padrões tal, e é muito legal porque nós temos isso normalmente vinha no café, na padaria. E todo mundo tirava foto e postava. Ah, essa frase foi para mim, essa frase foi para mim. E nós trouxemos para o delivery também. Então isso também traz muita proximidade, né? Porque parece que quando a pessoa não tá num dia bom, vem uma frase ali escrita à mão,
né? Fala, pô, a pessoa parou naquela operação com não sei quantas centenas de pedidos para fazer um bilhete, né? Não é nada impresso, assim, né? Que a gente costuma mandar na maioria das vezes. Aí, logicamente, quando tem um grande volume, nós temos, né? Também o impresso. Mas isso é importantíssimo. E o Super, com certeza, dá um grande diferencial, né? É mais um aval perante o cliente de que a gente está fazendo um bom trabalho. É a chancela de que vocês são muito bons, né? E aí vocês acompanham as métricas. Para quem Sim. não sabe, o Super Restaurante ele pega toda a parte de avaliação, né? Nota alta, quanto cancelamento e atraso. E vocês acompanham com a equipe Sim. essas métricas? Na verdade, a própria equipe acaba cobrando, sabe? Então, assim, a gente tem o desafio de chegar na nota 5, né? Nós já chegamos, hoje a nossa média é 4,8, 4,9. E assim, quando vem uma nota 1, nossa, parece que vai acabar com a cozinha. O pessoal se sente mal, porque tá todo mundo ali se dedicando mesmo, né? E para nós, assim, não, independente se a questão é logística, o que for, a gente sempre envia um outro pedido, se for necessário, para o cliente, porque a gente precisa satisfazer aquela necessidade dele, né? Depois a gente vai resolver o problema. Foi erro nosso, depois a gente vê. Então a nossa métrica é sempre essa. A gente sempre tem que resolver o problema do cliente para depois ver o que nós vamos fazer internamente. Legal. A gente vai aproveitar que tem uma pessoa do iFood aqui, eu vou aproveitar ele para a gente trazer dados também, né, para quem está em casa, entender a importância de certas informações, né? Os clientes que compram em super restaurante, eles gastam mais? O ticket médio é maior? Gastam mais, são mais recorrentes. O restaurante ele tem uma tendência a ter mais pedidos do que um restaurante que não é super. E o que é importante, assim, eu acho que a gente sempre comunicou super restaurantes para os restaurantes, mas a gente comunicava pouco para os usuários. Agora não, agora a gente comunica muito para o usuário. Justamente pelo que a Andrea falou, assim, eu gostaria de ter a confiança de pedir num restaurante que eu sei que vai atender a minha expectativa. Então, hoje, dentro da plataforma, a gente tem listas, né, tem filtros que direcionam para super restaurante. Então, acho que por isso é tão importante. Além disso, acho que a gente conseguiu entrar numa agenda de dar visibilidade para o restaurante onde está a oportunidade dele virar super. Então, dentro do portal do parceiro, você consegue entender bem qual indicador você precisa trabalhar e melhorar, e para o usuário também. Então, a gente hoje consegue falar: olha, essa loja tem uma tendência de cancelar. Cuidado, assim, né? Então, existe um risco aqui. Pode ser um fator de tomada de decisão de compra para o usuário ou não. Um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que foi bem legal, você deu o exemplo do tempo de entrega. Eu acho que vale tomar cuidado, porque o esforço que um restaurante precisa fazer para recuperar o cliente pós uma experiência ruim é muito grande. Então, de repente, num final de semana, num momento de pico, entra no portal, ajusta o tempo de entrega, coloca 10, 15 minutos a mais. Dificilmente você vai perder o pedido por conta disso. Agora, a partir do momento que a gente tem a promessa de 20, 30 minutos e não cumpre essa promessa, gerou frustração, gera avaliação ruim e acaba impactando o super restaurante. E ainda teve uma melhora recente, né? Porque antigamente, quando a gente precisava ajustar o horário, o tempo de entrega, eu tinha que mexer quilômetro a É quilômetro, 1 verdade. quilômetro, mais 10 minutos, 2 quilômetros. Agora E tá agora mais. você já bota ali mais 10 minutos, mais 15 minutos e ele já entra Já distribui para automático. todos os E sites. nessa visão de mais 10 minutos, mais 15 minutos, também é uma novidade fresquíssima, né? Essa nova previsão de entrega, né? Que o iFood colocou entre o restaurante e o cliente. Mais uma autonomia que ele está dando e que particularmente acho muito boa, tá? A gente ter mais autonomia para decidir e resolver com os clientes possíveis problemas, mas eu queria a sua visão de como é que está sendo, eu sei que é bem recente, mas como é que está sendo esse acompanhamento dessa mudança, né? Porque é uma mudança drástica. Você imagina, você vira para o cliente e fala, não sei se você já passou por isso, se já aconteceu, né? Meu pedido está atrasado. Você gostaria de pedir uma nova previsão de entrega? Aí você fala sim, aí o restaurante passa mais 15 minutos, deseja aceitar ou não? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, achei sensacional. E eu queria saber, primeiro, a sua visão de como é que está sendo esse acompanhamento inicial, se está funcionando, se está dando resultado, e depois a sua visão como cliente dessa situação. Não, total. Assim, isso vem para mudar o jogo, vem para virar o jogo. Então, primeiro do lado do restaurante, era uma grande dificuldade, dependendo do raio de entrega que esse restaurante atendia. A pessoa da operação, se o restaurante tem alguém dedicado ao delivery, tinha que entrar um por um. Então, às vezes, você está mudando o tempo no primeiro quilômetro, só que lá está caindo o pedido no quilômetro 5, 6, você já não vai conseguir cumprir a entrega, né? O prazo prometido. Então, isso vem para facilitar demais. É super importante que a pessoa que está na operação ali acompanhando os despachos do delivery tenha a temperatura ali do tipo, poxa,
tô ficando sem entregador, tá caindo o pedido, já deixa eu fazer o ajuste, né? Então, por isso a gente sempre comenta e recomenda aos parceiros nossos que tem alguém realmente dedicado à operação de delivery, é fundamental. E para o usuário é o tipo de experiência que é o que a gente falou. O problema não é. É um problema atrasar, mas é pior quando a gente não dá a ferramenta para o restaurante ou para o usuário opinar se ele ainda quer, de repente, mais 10 minutos ou quer cancelar esse pedido e fazer um novo que vai chegar daqui 1 hora, daqui 50 minutos. Então, às vezes, o usuário vai optar por aguardar esse prazo adicional. Então, está sendo fundamental. E esse recurso é muito legal para quem tem logística própria, né? Para quem tem sua própria frota de motoboys. Perfeito. Mas já para quem trabalha com a logística do iFood, né? Com um motoboy parceiro do iFood, tem outras formas de você melhorar essa parte do despacho. Porque o iFood vai calcular automaticamente, né? Pela inteligência do iFood, seu tempo de entrega. Mas tem o botão pronto, que eu queria muito a sua visão sobre ele. Ele é imprescindível. É uma grande vantagem que a gente acaba tendo, né, com a logística do iFood, para a gente comunicar aquele motoboy, aquele entregador, de que o produto está pronto. Só é importante, ele tem que estar na proximidade, né, da cozinha ali do restaurante, mas ele funciona super bem, toca pro entregador e ele já vem recolher para a gente, então agiliza muito o processo, com certeza. Faz alguma diferença para você o selo de super restaurante? Muita. E como é que você filtra? Você usa o filtro das listas de super Eu restaurante? uso os filtros e quando eu não uso, que eu tô lá pedindo, sabe, quero sushi. Aí eu coloco lá. Aí eu entro no restaurante que eu acho que aí eu já vou ali naquela taxa de cancelamento. Aí eu vejo se tem selinho, vejo aquela onde tá o marcador, eu vou por ali. Porque você quer evitar ao máximo ter um problema. Dentro dessa questão de capacitação, de super restaurante, vocês devem estar sabendo do iFood Move, né? Não sei se já chegou para você como cliente, né? O iFood vai fazer um grande evento, o maior evento de capacitação, o maior evento de food da América, e vai ser muito legal. Vão ser mais de 10 mil pessoas, são 60 horas de palestra, vários palestrantes incríveis, como o João Branco, o João Barcelos, o próprio Fabrício aqui do iFood vai falar também. E eu sinto que quanto mais a gente busca o super restaurante, quanto mais a gente busca capacitação, melhor para o nosso negócio, melhor para o nosso time. Vocês fazem esse processo de capacitação lá? Você pretende ir no iFood Move? Sim, pretendemos e com certeza, capacitação é contínua, né? A gente trabalha muito uma frase que o óbvio tem que ser dito a todo momento, né? A gente sabe que hoje em dia tem algumas pessoas compromissadas e outras não, né? E é normal você ter uma rotatividade, né? E você brigar por essa excelência, né, faz com que você tenha um olhar muito cuidadoso. Como eu falei, como todos os restaurantes, uma hora ou outra a gente falha, mas o importante é a gente ser honesto com o cliente, como a gente conversou já, né? Então, assim, essas capacitações, hoje a Padaria Real, ela tem uma cultura diferenciada em relação à participação dos clientes. Então, por exemplo, os valores da empresa são atualizados todo ano pelos colaboradores. São mais de 1.000 colaboradores. Então não é algo na parede que o dono colocou, não. E aí tem todo um processo para que todo mundo tenha um significado. Falar, não, fui eu que escolhi aquilo, então e como que você vai levar isso para o cliente? Dessa forma, então tem um trabalho muito forte em relação a isso, muito grande. Fora a gente fazer os treinamentos de operação, né? A gente sempre usa também o próprio portal, tem vários vídeos interessantes, né? Disponíveis no YouTube aí. O Decola iFood, também. com do iFood. certeza, isso, mas é imprescindível. Todo momento tem que estar fazendo alguma capacitação. E com relação aqui dentro do iFood, né? Porque a visão dos restaurantes, excelente, o iFood Move, né? E aqui dentro, entre vocês, como é que tá a expectativa pro evento? A gente está muito animado, assim, porque o delivery está em transformação constante, né? Então, o delivery de hoje já não vai ser o mesmo delivery de amanhã, com toda certeza. Então, ter um evento desse tamanho, falar para milhares de pessoas e contar mais sobre oportunidades e tudo que vem pela frente, a gente está bastante animado aqui do nosso lado. E aí, dias 25 e 26 de setembro, aqui em São Paulo, né? Tô muito empolgada. Você consegue visualizar de alguma forma dentro às vezes entrando na loja, entrando no cardápio, você consegue avaliar de alguma forma, olhando com o olhar de cliente, se aquela loja tem essa questão da capacitação, se tem uma preocupação, às vezes pela foto, pela descrição, você consegue bater o olho e saber se a loja vale a pena, só olhando o cardápio ou não? Como cliente, a gente passa por uma coisa chamada foto fake, né? Que é uma coisa super complicada. Né? Até já dei como sugestão aqui no grupo, falei, gente, proíbam isso, essa coisa de catar uma imagem no Google. Não, o cara tem que tirar foto daquilo que ele faz.
né? Porque foto é foto, você vai ver a foto, pô, eu quero um desse. Aí você recebe um negócio tudo desmilinguido. Então, se a foto é real, dá para você perceber, né? Porque conforme coloca ali, põe um loginho da empresa ali, você sabe que aí você já se anima em pedir aquilo, né? Por exemplo, eu queria acordei com vontade de comer pão caseiro. Lá vai eu para iFood, pão caseiro. Um pão, gente, que era uma meu Deus, era aquele pão que eu queria aquele dia. Beleza. Chegou, gente, pão sovado murcho. Eu olhei aquilo e falei, não. Falei, onde que o cara roubou aquela foto, cara? Então, aí você vê o trabalho. Ele perdeu 2 pães. Eu não comi. Eu me recusei. Não, era muito ruim. Mas você vê o quanto ele perdeu e quanto eu perdi, porque eu não pedi mais pão. Então, quando você tem o super restaurante que você fala, você olha, você sabe que você não vai passar por isso. Você vai olhar e falar, não, cara, ele foi bem avaliado N vezes, fez N entregas, e não vai ser na minha que ele vai errar. Pode acontecer? Pode, só erra quem trabalha. Mas se acontecer, vamos resolver, né? Como eu disse, como cliente, a minha coisa mais frustrante para mim é ter que entrar no aplicativo e pedir ajuda para cancelar alguma coisa. Essa questão da foto, eu bato muito na tecla com relação ao cancelamento, né? Porque se a foto não tiver exatamente mostrando o que vai chegar na casa do cliente, você vai ter problema. E às vezes o pessoal tenta dar um jeitinho, não tem jeito. Assim, quando a gente fala de gestão de cardápio, de engenharia de cardápio, você tem que mostrar na foto o combo é um hambúrguer, um refrigerante e a batata. A foto tem que ter um hambúrguer, um refrigerante e a batata. Até a níveis não só de cancelamento, mas de desistência mesmo. Do cara olhar, não entender muito bem, ficar na dúvida e desistir. Como é que é esse processo lá para vocês, dessa parte de verificar os cancelamentos, olhar, conferir se a foto está certinha, se a descrição está certinha, para evitar mesmo cancelamentos? Na verdade, a gente tem um setor de cadastros, né, de produtos que fica dentro da padaria. Então, tem todo um processo interno, captação de imagem, né? Então, como trabalha muito com rede social, é uma captação profissional, né? Toda feita específica aí para a gente colocar nas mídias, inclusive no iFood. E aí a gente faz todo um trabalho de verificação, tudo certinho. E também tem a Real tem uma forma de se comunicar com o cliente através das fotos também, né? Ela tem esse cuidado, né? De ser algo mais humano, mais, né, como se fosse de casa mesmo. Então a gente tem tudo isso, assim, a gente evita ao máximo, a gente até já teve situações de subir produto sem foto do que colocar uma foto qualquer, né? Então, se há uma necessidade ali específica, logicamente que a gente evita ao máximo. Só vai colocar ele com uma foto profissional, tudo certinho. Mas a gente tem, isso é o mínimo que a gente pode fazer pelo cliente, né? Legal. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Eu vou pedir uma palavrinha rápida de cada um de vocês, na visão, né, que cada um de vocês traz. Então, se você pudesse falar diretamente, se quiser, você pode falar até diretamente com o dono de restaurante que está assistindo lá. Alguma dica, na sua visão mesmo, como uma super cliente, o que ele pode fazer de diferente, o que ele pode fazer para melhorar? Transparência é a palavra-chave. Seja transparente, seja honesto com o seu cliente. Vai atrasar? Seja honesto com o seu cliente. Um produto, tira foto do seu produto. Não pega uma foto no Google. Seja honesto com o cliente. Converse, se comunique. Humanize. Vai dar certo. Carlos, você que é um gerente de uma baita padaria, né? O que você diria, talvez até não só para outros gerentes, mas para os donos, mas para a parte operacional, né? Como ter um delivery eficiente. Se a gente pode resumir tudo isso que a gente falou aqui, como ter um delivery eficiente? Eu acho que o imprescindível é todo mundo que está na operação ter um olhar de dono, né? Ter essa noção sistêmica, dizer, se eu fizer uma coisa errada aqui, eu vou atrapalhar todo o processo, né, até chegar no cliente. E principalmente empatia, né? Nós também nos alimentamos, nós também somos usuários do iFood. Então, assim, você gostaria que acontecesse com você? Então, acho que o cuidado é a gente ser o mais humano possível, por mais correria que seja, você ter o cuidado e ter a certeza de que o cliente vai receber aquele produto e vai ficar totalmente contente com aquilo. E os restaurantes também, eu acho legal o cliente entender o nosso lado, eu acho que é muito importante, mas é nossa obrigação entregar o produto com excelência, não interessa quem errou. Então, a gente tendo isso, é aquela coisa, perder o cliente, como você já falou, né, Roma, custa muito caro. Então, é mais barato você até dar um produto ou dar de novo o produto do que tentar conquistar ele de novo. Então, nessas horas não dá para economizar.
Legal. E, Roma, qual é o posicionamento do iFood? Porque muita gente acha, pô, o iFood não faz nada para o nosso lado aqui do restaurante, né? Para esses próximos anos, né? Para os próximos meses, para os próximos anos, vão ter mais ferramentas de acordo, os restaurantes vão ter mais autonomia para falar com os clientes. O que que você vê, assim, para o futuro? Total. Essa agenda no iFood, cada vez ela ganha mais força. Então, de escutar o cliente, escutar o restaurante, escutar o entregador, essa agenda, ela vai continuar. A gente continua com essa escuta ativa, desenvolvendo novos produtos. E o que é mais importante, assim, eu acho que não mais o iFood desenvolve algo por ideias do iFood, e sim a gente parte para desenvolver junto com o restaurante, desenvolver junto com o usuário, desenvolver ferramentas junto com o entregador. Então, isso é uma tendência, vai continuar, é super importante para a gente, e o que é mais legal aqui, que eu acho que é uma palavra que surgiu o tempo inteiro, é humanizar, né? Então, cuidar do cliente no delivery como se ele estivesse no salão, é o que a gente deseja, né? Então, esse é o caminho que a gente vê para o futuro. Demais. Então, ó, para você que tá aí do outro lado, espero que tenha sido incrível, espero que você tenha aproveitado muito esse episódio de como garantir um atendimento excelente para os seus clientes. E espero que você tenha anotado vários insights e você já sabe do nosso acordo. Coloca aqui nos comentários qual foi a melhor sacada que você pegou desse episódio. Adorei ter vocês aqui, pessoal. Muito obrigada. Adorei ter uma cliente de fato do iFood aqui com a gente. Não esquece de deixar o seu like, vou dar 1 segundo para você deixar o seu joinha aí. Não esquece também de se inscrever no canal para receber sempre notificação de novos episódios e novos vídeos aqui no canal do iFood. Até a próxima!